Olá, meu aluno concursando. Hoje vamos trabalhar o tema noções de centralização, descentralização e desconcentração administrativa. Essas técnicas administrativas resolvem um problema da execução do serviço, obra pública e da técnica administrativa de desenvolver o serviço público em si. Aqui vamos descobrir qual a forma que o serviço público é desempenhado e por quais pessoas. Vamos trabalhar a centralização, descentralização e desconcentração como sendo meras técnicas administrativas de funções e áreas administrativas que se desenvolvem tanto no governo federal, na administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos começar com a técnica administrativa de centralização. O conceito de centralização se dá quando pessoas da administração pública direta desenvolvem um serviço ou técnica administrativa diretamente por seus órgãos e agentes. Para entender a técnica de centralização, nós temos que entender a teoria do órgão do professor Eli Lopes Meirelles. Órgão público são centros de competência, meros centros de competência, que não desenvolvem capacidade postulatória. Eles não têm personalidade jurídica, tampouco vontade própria. E os agentes que trabalham nos órgãos estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Vamos pegar como exemplo a própria União. A União, ela desenvolve o serviço e técnica administrativas diretamente através de seus órgãos e agentes. Quando você repara na Constituição Federal, dadas as competências, ou seja, por exemplo, a competência para serviço desenvolvido, serviços estatais, como por exemplo do artigo 144, serviço de polícia, o serviço de polícia obrigatoriamente tem que ser desenvolvido de forma centralizada, tanto pela União, quanto pelos estados, quanto pelo Distrito Federal. Toda vez que você pega, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal e através dele estão os agentes que estão desenvolvendo atividades administrativas e serviços públicos, a gente diz que o serviço está sendo desempenhado centralizadamente. Desenvolver o serviço centralizadamente é quando a própria pessoa da administração pública direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município, através de seus próprios recursos, desenvolve a atividade administrativa e o serviço público. Alguns serviços são essencialmente desenvolvidos de forma centralizada. Não pode ser passado, por exemplo, a particulares. Serviços estatais que comportam poder de polícia, por exemplo. O poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para limitar e condicionar o uso e gozo dos bens através de limitações de direitos e interesses individuais. Ou seja, toda vez que a administração pública direta estiver punindo um particular que cometeu falta, podemos dizer que estamos desenvolvendo um serviço estatal de polícia. O serviço estatal de polícia só pode ser desenvolvido centralizadamente. Não podemos, por exemplo, descentralizar o serviço de polícia para particulares. Trazemos para vocês um exemplo de centralização. Toda vez que o órgão Receita Federal, sabemos que o órgão Receita Federal não é pessoa, pois a pessoa jurídica da União se comporta como pessoa jurídica de direito público e somente tem personalidade jurídica a entidade política União. O órgão Receita Federal é um ente despersonalizado, mero centro de competências. Toda vez que a Receita Federal está desenvolvendo o serviço através de um auditor da Receita, ou através de um analista da Receita Federal, ou até mesmo através de um técnico da Receita, estamos dizendo que aquele tipo de serviço é um serviço prestado centralizadamente. Então, concatenando as ideias. Serviços centralizados são aqueles determinados pela própria Carta Magna, ou seja, pela Constituição Federal, em que somente a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem desenvolver diretamente. E diretamente desenvolve através de seus órgãos e agentes.
Passaremos agora para a técnica administrativa de descentralização administrativa. Lembrando que, ao final, vamos trabalhar as diferenças e comparações como cai na prova. A técnica de descentralização administrativa, ela está previsto no Decreto-Lei 200, lá no seu artigo 6º, inciso 3º. Esse Decreto 200 é de 1967. Foi chamada Reforma Administrativa e traz a técnica administrativa de descentralização administrativa como adoção principal. Ou seja, a técnica desenvolvida pelo nosso Estado para desenvolver o serviço público, a adotada pelo decreto, foi a descentralização. Podemos descentralizar de duas formas. Descentralizamos através de outorga legal e de delegação por colaboração. Mas antes de trabalhar as duas esferas, vamos tentar entender o que é descentralização administrativa. Algumas competências foram determinadas pela própria Constituição Federal para ser desenvolvida pela União, pelos estados, Distrito Federal e município. Toda vez que uma competência constitucional é determinada diretamente para essas pessoas, ou seja, para as entidades políticas, para as pessoas da administração pública direta, o correto é dizer que esse serviço deverá ser desenvolvido centralizadamente. Constituição determina que União, Estado, DF, município desenvolva o serviço. Só que, por vezes, a União, por exemplo, que é uma pessoa da administração direta, ou não consegue comportar ou não quer comportar aquele tipo de serviço determinado pela Constituição Federal. Lembrando que a técnica administrativa de descentralização deve ser feita de duas formas. Ou nós descentralizamos o serviço de administração pública para a administração pública, ou descentralizamos o serviço de administração pública para particulares. Toda vez que a administração da União, por exemplo, recebe uma tarefa, recebe uma determinação da própria Constituição para desenvolver o serviço ou atividade administrativa e ela ou não quer ou não comporta, ela passa o serviço para outra pessoa. Imagine que a União seja competente para gerir o crédito no Brasil ou para servir como Correio Aéreo Nacional. Essa competência foi determinada pela própria Constituição. Só que a administração pública da União achou por bem descentralizar através de outorga legal. Descentralização através de outorga legal é quando a própria administração direta cria diretamente por lei ou autoriza a criação de pessoas da administração pública indireta. Então podemos afirmar que autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública são fruto da técnica administrativa de descentralização através de outorga legal. A descentralização através de outorga legal determina tanto a execução da obra ou serviços públicos, como também a titularidade. Toda vez que a União, por exemplo, cria uma autarquia federal, uma fundação pública federal, uma sociedade de economia mista federal ou uma empresa pública federal, ela está ou criando a autarquia ou autorizando as demais e está dando para ela a execução e toda a titularidade do serviço. Ou seja, é uma pessoa da administração pública direta criando outras pessoas da administração pública indireta com autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia orçamentária. Essas são as autonomias da administração pública indireta. Lembrando que a autarquia é a pessoa jurídica de direito público criado diretamente através de lei e que desempenha um serviço público especializado. Lembrando que a fundação pública pode se dar de duas formas. Pode ser a regra, que é uma fundação pública que é a pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei, e ela tem um capital personificado. Ou seja, a fundação pública, que é a regra, se ela vier a ser extinta por lei, lembrando que todas as pessoas da administração indireta são autorizadas ou criadas por lei. E pelo princípio da simetria jurídica, se elas são criadas por lei, só podem ser extintas pelo mesmo ordenamento. Fundação pública, que é pessoa jurídica de direito privado, que é autorizada por lei e desenvolve um patrimônio personificado, quer dizer que se ela for extinta pelo mesmo instituto que ela foi criado, todo aquele patrimônio é passado para outra fundação, não pode retornar para a administração direta. E temos também a fundação pública, que é pessoa jurídica de direito público, é
criada diretamente por lei. Nessa situação, chamamos essa fundação pública de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Temos também a empresa pública e a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é uma autorizada por lei pessoa jurídica de direito privado. Ela tem o capital da composição 50% mais uma ação, ou seja, o controle acionário na mão da administração pública. E ela só pode ser constituída na formalidade sociedade anônima. Temos a empresa pública, que é a pessoa jurídica de direito privado. Ela foi autorizada por lei, o capital é 100% de constituição na mão da administração pública, não obstante poder pertencer a mais de um ente, chamados consórcios públicos, e pode ser constituída sob qualquer modalidade. Pode ser constituída, inclusive, na modalidade SA, LTDA e outras tantas admitidas ou não em direito. Lembrando que todas essas 4 figuras são fruto da técnica administrativa de descentralização através de outorga legal, ou seja, é dada execução mais a titularidade do serviço público. Temos também a técnica administrativa de delegação por colaboração. A técnica administrativa de delegação por colaboração é quando se passa por contrato ou ato unilateral, toda a competência e o serviço público é passado da administração pública diretamente para particulares. Lembrando que por delegação não se transfere a titularidade do serviço, somente a execução, que é feita por conta e risco do contratado. Lembrando que toda vez que for desenvolvida a técnica administrativa de descentralização através de delegação por colaboração, obrigatoriamente deve existir um instituto da licitação. A Lei 8.666 de 93, que prevê o Instituto da Licitação, é de uso obrigatório quando for feita a descentralização por delegação. Ali é dado somente a execução do serviço. Dali nós criamos os concessionários, permissionários, em exceção os autorizatários de serviços públicos. Lembrando que toda vez que a administração pública direta, no nosso exemplo a União, descentraliza através de outorga legal, é a administração pública direta criando a administração pública indireta. Então podemos afirmar que toda vez que houver descentralização através de outorga legal, são pessoas jurídicas da administração direta criando outras pessoas jurídicas da administração indireta. Através de outorga legal, somente pode nascer as 4 figuras e nenhuma outra da administração pública indireta. Através de delegação por colaboração, nós podemos classificar como sendo pessoas jurídicas de direito público, que é a administração direta, descentralizando o serviço tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Sim, porque somente os concessionários de serviços públicos são obrigatoriamente constituídos como pessoas jurídicas. Os permissionários podem ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E os autorizatários, que é a exceção da exceção na técnica administrativa de delegação por colaboração, somente podem ser particulares. Tratando desse tema, vamos dar um exemplo que vai clarear a cabeça de você, meu aluno, que está estudando em casa. Olha só, pela Constituição Federal, a competência para o transporte intermunicipal, interestadual, deveria ser da administração pública direta, ou seja, o transporte coletivo de um estado para o outro, quem deveria desempenhar, por exemplo, era a União. O transporte coletivo intramunicipal, quem deveria desenvolver era a própria administração pública local, que é o município. Contudo, a União, por exemplo, não quer desenvolver esse serviço, porque o serviço é muito complexo para ser desenvolvido centralizadamente. Nessa situação, é dado a particulares através da técnica administrativa de descentralização por delegação, ou seja, a administração pública direta era responsável, de acordo com a Constituição Federal, para desenvolver o serviço de transporte interestadual. Contudo, ela deu a particulares através obrigatoriamente de licitação. Através de licitação, foi dada a um particular não a titularidade, mas sim a execução do serviço público que deverá ser desenvolvido por conta e risco da concessionária.
Podemos afirmar também que o serviço de pedágio, por exemplo, as rodovias estaduais, as rodovias federais e as rodovias municipais deveriam ser pavimentadas e ser feita a manutenção pela própria administração pública direta, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas, por exemplo, a União não quer pavimentar a rua, não tem como desenvolver esse serviço centralizadamente. As rodovias, a malha rodoviária brasileira é muito extensa. Então, em algumas situações, ela descentraliza por delegação e dá na mão de um concessionário. Daí surge o concessionário de serviço público, que é o pedágio. O pedágio, ele pega o serviço através de delegação por colaboração, obrigatoriamente por licitação, somente execução do serviço. Podemos afirmar também que, por exemplo, o serviço de táxi intermunicipal, os permissionários, que são os taxistas, desenvolvem um serviço público através de delegação por colaboração. O importante desse tópico é não confundir as duas técnicas de descentralização administrativa, que uma pode se dar por outorga legal, aí você sabe que outorga legal é a administração pública gerando para a própria administração pública, ali é dada a titularidade e execução, e não confundir com a técnica de delegação por colaboração, que obrigatoriamente é a administração pública passando para um particular. Lembrando que não pode ser dado duas figuras a particulares através da delegação por colaboração. Primeira figura, não existe órgãos públicos para particulares. Então você já sabe que dentro da técnica de descentralização através de delegação, ou seja, permissionários, concessionários e autorizatários, não pode haver órgão público. Também não pode haver poder de polícia dado através de delegação por colaboração. Passaremos agora a analisar a técnica administrativa de desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa é mera técnica administrativa de divisão de órgãos para melhor executar o serviço público. Vamos tentar entender a desconcentração administrativa. Imagine uma pessoa da administração pública direta, por exemplo, a União. A União tem órgãos ligados a ela, de acordo com a teoria do órgão do professor Eli Lopes Meirelles. Um bom exemplo é os órgãos segundo a posição estatal. A União está em cima e tem os órgãos ligados a ela. Presidência da República, que é classificada como órgão independente. Ministério da Justiça, que é classificado como órgão autônomo. Nós temos o Departamento de Polícia Federal, que vamos classificar como sendo Superintendência da Polícia Federal de Brasília. Ele é chamado órgão superior, de acordo com a classificação. E temos delegacias regionais, Delegacia do Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Macapá, Roraima, que são chamadas de órgão de mera execução, sem poder decisório, só executam o que é passado. Agora imagina uma delegacia da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Imagine que no Rio de Janeiro existem vários municípios menores. Por exemplo, existe Barra do Piraí, Volta Redonda, Vassouras, Petrópolis, todos esses são municípios do Rio de Janeiro. Imagine que a delegacia do Rio de Janeiro se divida em delegacias menores para melhor executar o serviço público. Ou que a própria Superintendência da Polícia Federal de Brasília se divida em vários órgãos menores. Toda vez que um órgão está se dividindo em vários órgãos menores para poder executar melhor, mais rapidamente, o serviço e a técnica administrativa da atividade administrativa em si, podemos afirmar que isso é técnica de desconcentração administrativa. A desconcentração administrativa é mera técnica administrativa de divisão de órgãos. Toda vez que você vê uma superintendência da Receita Federal em Brasília e você vê outras delegacias menores desenvolvendo o mesmo serviço público que a Receita deveria desenvolver diretamente através de Brasília, vamos dizer aqui que isso é a técnica administrativa de desconcentração. Agora, repare que interessante. Toda vez que você tem administração pública direta e você tem os órgãos e agentes desenvolvendo o serviço e técnica administrativa para a administração pública direta, essa foi classificada como sendo a técnica administrativa de centralização. Então, toda vez que você tem órgãos como, por exemplo, a Polícia Federal e a Receita Federal trabalhando para a União, são órgãos e agentes trabalhando para a administração pública direta. Centralização. E quando esses órgãos se dividem? Desconcentração.
Então eu posso afirmar que é técnica de desconcentração administrativa dentro da técnica de centralização. Imagine a técnica administrativa de descentralização por outorga legal, aquela que cria as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Imagine agora o Banco Central ou o próprio INSS, que são classificados como autarquias, pessoas jurídicas de direito público, criado diretamente através de lei e que desenvolvem um serviço público especializado. Imagine que dentro do Banco Central você tem vários setores que vamos classificar como órgãos públicos. Sim, dentro da administração indireta pode sim haver órgãos públicos. Enfim, essa técnica administrativa cabe para a administração indireta, levando-se em conta que a administração pública direta é classificada, junto com a direta, como sendo as 8 únicas pessoas que são classificadas como administração pública em sentido formal. Imagine que o Banco Central tenha órgãos dentro do Banco Central para dividir o serviço público desempenhado de forma indireta. Imagine que esses órgãos do Banco Central se dividam em órgãos menores. Então eu posso afirmar que se há divisão de órgãos, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta, a técnica administrativa de mera divisão de órgãos para melhor desempenhar o serviço vai ser sempre chamado de desconcentração. Se eu tenho desconcentração dentro de uma autarquia, eu vou afirmar para você que eu tenho desconcentração dentro da descentralização. Essa pergunta já foi cobrada na CESP-UNB por vários anos consecutivos. É correto afirmar que existe a técnica administrativa de desconcentração tanto dentro da centralização, como existe desconcentração dentro da técnica administrativa de descentralização. Correto. É só eu afirmar, entre outras palavras, que existe divisão de órgãos na administração direta e divisão de órgãos na administração indireta. Então, nessa sequência, nós acabamos com a técnica administrativa de desconcentração, mera divisão de órgãos. Vamos trabalhar agora a relação da administração pública direta com a administração pública indireta. Você já sabe que a administração pública indireta é fruto da técnica administrativa de descentralização através de outorga legal. A competência dada à Constituição era para a administração pública direta, União, Estado, DF e município. Só que elas não querem desenvolver o serviço público e a atividade administrativa ou não comportam essa gama de atividade. Então, ela descentralizam através de outorga legal, titularidade mais execução do serviço público. Toda vez que é dado a execução e a titularidade, eu afirmo para vocês que as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública são classificadas como sendo autônomas. Se a administração pública direta é autônoma, o serviço é dado a ela e ela desempenha da melhor forma possível. Só não pode ocorrer a chamada fuga de finalidade. Nós temos a noção clara que entre órgãos existe hierarquia e subordinação, técnica administrativa padrão que é utilizado dentro do Poder Executivo. Contudo, toda vez que eu digo que a pessoa é autônoma, eu tiro a figura da hierarquia e subordinação. Assim como a administração direta da União não tem hierarquia e subordinação com a administração direta do Distrito Federal, dos estados ou do município, ou seja, o presidente da República não manda no governador dos estados, que tampouco manda no governador do DF ou ainda manda no prefeito. Ali eles trabalham por colaboração. A mesma coisa acontece com a administração pública indireta. Toda vez que, por exemplo, é criado o Banco Central diretamente através de lei, ele é classificado como pessoa jurídica de direito público. Ele é autônomo. O presidente do Banco Central não deve comando, não deve hierarquia e subordinação ao presidente da República. Só que a gente tem que concatenar as ideias no sentido que toda administração pública indireta, seja ela autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, toda vez que ela é criada ou autorizada por lei, ela está diretamente ligada a um Ministério da Administração Pública Direta, que vai executar o chamado controle. Esse controle é determinado como sendo controle finalístico ou supervisão ministerial. Toda vez que a administração direta cria, por exemplo, o Banco Central, que é uma autarquia, ou o INSS, eles são independentes e podem gerir da forma que achar melhor as suas administrações
que são classificadas como administração pública indireta. O Banco Central não deve comando à administração direta, quando, por exemplo, ele faz as suas funções típicas. Se a função típica do Banco Central for alterar o juro, subir ou descer o juro no Brasil, ele não precisa pedir autorização, por exemplo, a um ministério, porque ele é independente. Agora, se houver a fuga de finalidade, ou seja, o Banco Central desenvolver uma função para que ele não nasceu, por exemplo, quem é competente para gerir a Previdência no Brasil? O INSS. Imagine que o Banco Central, depois de ser criado diretamente através de lei e estiver desempenhando uma função pública e atividade administrativa, resolva gerir a Previdência. Nessa situação, o Ministério que está intimamente ligado ao Banco Central vai ter que intervir e tomar o controle da atividade do Banco Central, porque houve fuga de finalidade. Desenvolver uma função administrativa ou serviço público que ele não foi criado para aquilo. Nessa situação, nós chamamos de controle finalístico, ou seja, controle de finalidade ou supervisão ministerial, tendo em vista que o Banco Central, por exemplo, está ligado ao Ministério da Administração Pública Direta. Então, toda vez que vier na questão que a administração pública indireta pode dar classificação também, autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, deve hierarquia e subordinação ou está ligado a laços de hierarquia, traços de comando com o ministério, ou então falando que deve hierarquia à administração pública direta, você vai marcar na sua prova que isso está o quê? Isso está errado, porque a relação da administração direta com a indireta é uma relação de vinculação e jamais uma relação de subordinação. Lembrando que relação de subordinação só existe dentro da própria administração pública direta. A relação, por exemplo, de acordo com a classificação dos órgãos segundo a posição estatal. Órgãos, existe hierarquia e subordinação com as pessoas da administração pública direta. Órgãos, existe hierarquia e subordinação com eles em escala vertical. Lembrando que se os órgãos tiverem a mesma classificação, 2 órgãos independentes, 2 superiores, 2 autônomos e 2 subalternos, um com o outro não existe a hierarquia e subordinação. Para finalizar o tópico, vamos não confundir as técnicas administrativas, centralização, descentralização e desconcentração. Lembrando que pode existir desconcentração tanto dentro da administração pública direta quanto da administração pública indireta. Não existe jamais desconcentração se a técnica administrativa for descentralização por delegação por colaboração, porque não podemos ter órgãos públicos para particulares. E poder de polícia também não pode ser dado a particulares. Essa relação da administração pública direta com a indireta deve ser tratada de forma simples nas questões de concurso. Toda vez que você vê, por exemplo, falar em administração pública direta, falar em ministérios, falar em órgãos que estão ligados diretamente à administração pública indireta, fica fácil. Então, achou o ministério e achou qualquer pessoa da administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, você já sabe, essa relação é de vinculação. Ou seja, por que vinculação? Porque jamais uma pessoa da administração pública indireta, se for pertencente, por exemplo, da administração direta da União, ela poderá desgarrar para outra. Não pode pegar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública ligada à administração direta, e simplesmente passar ela para o Estado. Ela está eternamente vinculada à administração pública direta da União. Lembrando, por fim, que toda vez que houver a técnica administrativa de descentralização por delegação, o prazo é dado de forma determinada, é dado de forma prática e dado através de um contrato público, porque obrigatoriamente deve haver licitação. Lembrando que se a técnica administrativa for através de outorga legal, o prazo é indeterminado. Então, dessa forma, matamos a técnica administrativa de centralização, descentralização e desconcentração. Lembrando que essas técnicas administrativas, na prova, são de fácil solução. Não precisa confundir entre uma técnica e outra. Centralização é a administração pública direta, desenvolvendo o serviço através de seus órgãos e agentes. Desconcentração, mera técnica administrativa de divisão de órgãos. Descentralização,
pessoas obrigatoriamente da administração direta de um lado, seja União, Estados, DF, município, passando ou para outra pessoa da administração pública indireta, que são autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, ou passando para particulares.